Capítulo 15. Aproximação das trevas. O sol da tarde era uma bola de sangue nas copas das árvores, lançando uma luz lúgubre sobre o acampamento. Uma extensão de cavalos e carroças cobertas de lona e carroças de rodas altas e tendas de todos os tamanhos e tipos, com a neve entre elas pisoteada e lamacenta. Não era a hora do dia, o tipo de lugar que Helena desejava estar a cavalo. O cheiro de carne fervendo saindo das grandes panelas pretas de ferro foi o suficiente para revirar seu estômago. O ar frio congelava sua respiração e prometia uma noite amarga por vir, e o vento cortava seu melhor manto vermelho sem importar com o forro grosso de pelúcia branca. A raposa da neve deveria ser mais quente do que outras peles, mas ela nunca pensou assim. Segurando o manto fechado com a mão enluvada, ela cavalgou devagar e tentou muito, mas não com muito sucesso, não estremecer. Dada a hora, parecia mais provável que ela passaria a noite ali, mas ainda não tinha ideia de onde dormiria. Sem dúvida, na tenda de algum nobre menor, com o senhor ou a senhora arrastados para encontrar refúgio em outro lugar e tentando fazer a melhor cara ao serem despejados. Mas Arimila gostava de deixá-la em suspense até o último instante, sobre camas e tudo mais. Assim que um suspense era dissipado, outro o substituía. Claramente, a mulher pensava que a incerteza constante faria se contorcer, talvez até se esforçar para agradar. Estava longe de ser o único erro de cálculo que Arimila havia feito, começando com a crença de que as garras de Elendya Sarandi haviam sido cortadas. Ela tinha apenas 4 homens com 2 javalis dourados em suas capas como escolta, e sua empregada, Jane, é claro, encolhida em sua capa até parecer um pacote de lã verde empilhado em sua cela. E ela não tinha visto um único companheiro a mais no acampamento, que ela poderia ter certeza de ter um pouco de lealdade a Sarandi. Aqui e ali, um dos grupos de homens amontoados ao redor das fogueiras, com suas lavadeiras e costureiras, exibia a raposa vermelha da casa Anchar, e uma dupla coluna de cavaleiros usando o martelo alado de Barim passou por ela, indo na direção oposta a um passo lento, com o rosto duro por trás das barras de seus capacetes. Eles eram de pouca importância real a longo prazo. Karinde e Lir ficaram muito queimados por serem lentos quando Morgase assumiu o trono. Desta vez, eles levariam Anchar e Barim para onde quer que estivesse a vantagem, no instante em que vissem claramente, abandonando Arimila com a mesma vivacidade com que saltaram para se juntar a ela. Quando chegasse a hora. A maioria dos homens que se arrastavam pela lama lamacenta ou olhavam esperançosamente para aquelas panelas nojentas eram recrutas, fazendeiros e aldeões se reunidos quando seu senhor ou senhora marchavam, e poucos usavam qualquer tipo de distintivo da casa em seus casacos, surrados e mantos remendados. Até mesmo separar supostos soldados de ferradores e flecheiros e similares era quase impossível, já que todos tinham cingido uma espada de alguma descrição ou um machado. Luz. Um bom número de mulheres usava facas grandes o suficiente para serem chamadas de espadas curtas, mas não havia como distinguir a esposa de um fazendeiro recrutado de uma condutora de carroça. Elas usavam a mesma lã grossa e tinham as mesmas mãos ásperas e rostos cansados. Isso realmente não importava em qualquer caso. Este cerco de inverno era um erro terrível. Os homens armados começariam a passar fome muito antes da cidade, mas dava a Helene uma oportunidade e, quando uma abertura se apresenta, você ataca. Mantendo o capuz para trás o suficiente para mostrar suas feições claramente, apesar do vento gelado, ela acenou graciosamente para cada idiota sujo que olhou em sua direção e ignorou os sobressaltos surpresos que alguns deram com sua condescendência. A maioria se lembraria de sua afabilidade, lembraria dos javalis dourados que sua escolta usava e saberia que Elendya Sarandi os havia notado. Sobre esse fundamento era construído o poder.
Um grão trono, tanto quanto uma rainha, estava no topo de uma torre construída de pessoas. É verdade que os de baixo eram tijolos do mais vil barro, mas se esses tijolos comuns se amassassem em seu suporte, a torre caía. Isso era algo que Arimila parecia ter esquecido, se é que ela sabia. Helena duvidava que Arimila falasse com alguém inferior a um administrador ou um servo pessoal. Se tivesse sido prudente, ela mesma teria falado algumas palavras em cada fogueira, talvez segurando uma mão suja de vez em quando, lembrando-se de pessoas que ela havia encontrado antes, ou pelo menos dissimulado bem o suficiente para fazer parecer que sim. Pura e simplesmente, Arimila carecia de inteligência para ser rainha. O acampamento cobria mais terreno do que a maioria das cidades e era mais como uma centena de acampamentos agrupados de tamanhos variados do que apenas um. Então, ela estava livre para vagar sem se preocupar muito em se aproximar dos limites externos, mas tomou cuidado de qualquer maneira. Os guardas de sentinelas seriam educados, a menos que fossem tolos, mas sem dúvidas eles tinham suas ordens. Por princípio, ela aprovava que as pessoas fizessem o que mandavam, mas seria melhor evitar incidentes embaraçosos, especialmente dadas as prováveis consequências se Arimila realmente pensasse que estava tentando sair. Ela já havia sido forçada a suportar uma noite frígida dormindo na tenda imunda de algum soldado, um abrigo que mal valia esse nome, completo com vermes e buracos mal remendados. Sem falar na falta de Jane para ajudá-la com suas roupas e adicionar um pouco de calor sobre o que se passava por cobertores. E isso não passara de um desrespeito percebido. Bem, tinha sido um desrespeito real, mas ela não achava que Arimila era inteligente o suficiente para entender. Luz. Pensar que ela devia passar cautelosamente em torno daquela idiota com cérebro de ervilha. Puxando o manto para mais perto, ela tentou fingir que seu tremor era apenas uma reação ao vento. Havia coisas melhores para pensar, coisas mais importantes. Ela acenou para um jovem de olhos arregalados com um lenço escuro enrolado na cabeça, e ele recuou como se ela o tivesse encarado. Camponês tolo. Era irritante pensar que, a apenas alguns quilômetros de distância, aquela jovem Elaine estava sentada confortável e quente no conforto do Palácio Real, atendida por dezenas de criados bem treinados, e provavelmente sem dois pensamentos em sua cabeça, além do que vestir essa noite em um jantar preparado pelos cozinheiros do palácio. Rumores tinham a menina grávida, possivelmente de algum guarda. Podia ser que fosse. Elaine nunca teve mais senso de decência do que sua mãe. Daerin era o cérebro ali, uma mente afiada e perigosa, apesar de sua patética falta de ambição, talvez aconselhada por uma Aes Sedai. Devia haver pelo menos uma verdadeira Aes Sedai entre todos esses rumores absurdos. Tantas fabulações saíram da cidade que distinguir a realidade do absurdo tornou-se difícil. O povo do mar fazendo buracos no ar? Bobagem absoluta. Mas a Torre Branca claramente tinha interesse em colocar uma das suas no trono. Como não poderia? Mesmo assim, Tarvalon parecia pragmática quando se tratava desses assuntos. A história mostrava claramente que quem chegasse ao trono do leão logo descobriria que ela era a que a torre realmente favorecia o tempo todo. As Aes Sedai não perderiam sua conexão com Andor por falta de agilidade, principalmente com a torre dilacerada. Helene tinha tanta certeza disso quanto de seu próprio nome. Na verdade, se metade do que ela ouviu sobre a situação da torre fosse verdade, a próxima rainha de Andor poderia exigir o que quisesse em troca de manter essa conexão intacta. De qualquer forma, ninguém iria colocar a coroa de rosas na cabeça dela antes do verão, e muita coisa poderia mudar antes disso. Muita mesmo.
Ela estava fazendo sua segunda ronda pelo acampamento quando a visão de outro pequeno grupo montado à sua frente, abrindo caminho lentamente entre as fogueiras espalhadas na última luz, a fez franzir a testa e puxar as rédeas bruscamente. As mulheres estavam com capas e profundamente encapuzadas, uma de seda azul forte forrada com pele preta, a outra de cinza lisa, mas as chaves triplas de prata eram grandes nas capas dos 4 homens armados com nomes bastante claros. Ela conseguia pensar em várias pessoas que preferia encontrar do que Nayan Aral. De qualquer forma, embora a Limira não tivesse precisamente proibido que ela se encontrasse sem ela, Helena ouviu seus dentes rangerem tanto quanto sentiu e forçou seu rosto a ficar impassível. No momento, parecia mais sensato não pressionar o assunto, especialmente quando não parecia haver vantagem em tal reunião. Infelizmente, Nayan a viu antes que ela pudesse se virar. A mulher falou apressadamente com sua escolta e, enquanto os armeiros e a criada ainda se curvavam em suas telas, esporeou em direção a Helena em um ritmo que fez com que torrões de neve voassem dos cascos de seu cavalo preto. Que a luz queimasse a tola. Por outro lado, ou o que quer que estivesse incitando Nayan à imprudência, podia ser valioso saber e perigoso não saber. Podia, mas descobrir apresentava seus próprios perigos. Fique aqui e lembre-se de que vocês não viram nada. Helena repreendeu sua própria comitiva magra e cravou os calcanhares nos flancos de vento do amanhecer, sem esperar por qualquer resposta. Ela não precisava de reverências elaboradas e cortesias toda vez que se virava, não além do que o decoro exigia, e seu povo sabia que não devia fazer nada além do que ela ordenava. Era com todo o resto que ela tinha que se preocupar, que queimassem todos. Quando o baio de pernas compridas saltou para a frente, ela soltou o manto e ele flutuou atrás dela como um estandarte carmesim de Sarande. Ela se recusou a controlar o manto, se debatendo na frente dos fazendeiros e só a luz sabia quem. Então o vento cortava seu vestido de montaria, outro motivo de irritação. Nayan pelo menos teve o bom senso de diminuir a velocidade e encontrá-la pouco mais da metade do caminho, ao lado de um par de carroças pesadamente carregadas, com os seus eixos vazios caídos na lama. O fogo mais próximo estava a quase 20 passos de distância, e as tendas mais próximas, mais distantes, com as abas de entrada bem amarradas contra o frio. Os homens na fogueira estavam concentrados na grande panela de ferro fumegando sob as chamas, e se o fedor fosse suficientemente para fazer Helena querer esvaziar o estômago, pelo menos o vento que carregava o fedor manteria palavras longe de seus ouvidos. Mas era melhor que fossem palavras importantes. Com um rosto pálido como marfim em sua moldura de pelo preto, Nayan poderia ter sido chamada de bonita por alguns, apesar de mais do que um toque de aspereza ao redor de sua boca e olhos tão frios quanto o gelo azul. Direta e aparentemente bastante calma, ela parecia intocada pelos acontecimentos. Sua respiração, formando uma névoa branca, era constante e uniforme. Você sabe onde vamos dormir essa noite, Helena? Ela disse friamente. Helena não fez nenhum esforço para parar de olhar. É isso que você quer? Arriscando o desagrado de Arimila por uma pergunta sem cérebro. O pensamento de arriscar o desagrado de Arimila, o pensamento de que o desagrado de Arimila era algo que ela precisava evitar, a fez rosnar. Você sabe tanto quanto eu, Naya. Puxando as rédeas, ela já estava virando sua montaria quando Nayan falou novamente com apenas uma pitada de calor. Não seja simplória comigo, Helena. E não me diga que você não está tão pronta quanto eu para mastigar seu próprio pé para escapar dessa armadilha. Agora, podemos pelo menos fingir civilidade? Helena manteve, vento do amanhecer, meio virado de costas para outra mulher, e olhou para ela de lado, além da borda de seu capuz forrado de pele.
Dessa forma, ela poderia ficar de olho nos homens que se aglomeravam ao redor do fogo mais próximo também. Nenhum emblema de casa exibido lá. Eles poderiam pertencer a qualquer um. De vez em quando, um sujeito ou outro, protegendo as mãos nuas em suas axilas, olhava para as duas senhoras a cavalo, mas seu verdadeiro interesse estava em aproximar-se o suficiente do fogo para se aquecer. E quanto tempo levaria para a carne se transformar em algo que se aproximasse de uma papa? Esse tipo parecia capaz de comer qualquer coisa. Você acha que pode escapar? Ela perguntou baixinho. A civilidade estava muito bem, mas não à custa de ficar aqui para todos verem mais do que o absolutamente necessário. Se Nayan visse uma saída, porém... Como? A promessa que você assinou para apoiar Marne já foi publicada em metade de Andor. Além disso, você dificilmente pode pensar que a Arimila simplesmente permitirá que você vá embora. Nayan se encolheu e Helena não pôde evitar um sorriso tenso. A mulher não era tão intocada quanto fingia. Ela ainda conseguiu manter seu nível de voz, no entanto. Eu vi Jarid ontem. E mesmo à distância ele parecia uma nuvem de trovoada, galopando a ponto de quebrar o pescoço de sua montaria e o dele. Se eu conheço seu marido, ele já está planejando uma maneira de tirar você disso. Ele cuspiria no olho do tenebroso por você. Isso era verdade. Ele faria isso. Tenho certeza que você pode ver que seria melhor se eu fizesse parte desses planos. Meu marido assinou a mesma promessa que você, Naya. E ele é um homem honrado. Ele era muito honrado para seu próprio bem, na verdade. Mas o que Helena queria era ser sua guia desde antes de seus votos de casamento. Jared tinha assinado o compromisso porque ela lhe escreveu e lhe disse para fazer isso. Não que ela tivesse qualquer escolha. E ele até repudiaria isso, embora com relutância, se ela fosse louca o suficiente para pedir. Claro, havia dificuldade em deixá-lo saber que o que ela queria no momento. Arimila foi muito cuidadosa para não deixar a menos de 1,5 km dele. Ela tinha tudo em mãos, tanto quanto podia nas circunstâncias, mas precisava avisar Jarid, mesmo que apenas para impedi-lo de cortar uma saída para ela. Cuspir no olho do tenebroso? Ele poderia levar os dois à ruína na crença de que estava ajudando, e poderia fazer isso mesmo sabendo o que significaria sua ruína. Foi necessário um grande esforço para não permitir que a frustração e a fúria subitamente surgissem dentro dela, mas cobriu a tensão com um sorriso. Ela tinha um orgulho considerável em ser capaz de produzir um sorriso para qualquer situação. Esse tinha um toque de surpresa e um toque de desdém. Não estou planejando nada, Naya, e nem Jarid, tenho certeza. Mas se estivesse, por que eu incluiria você? Porque se eu não estiver incluída nesses planos, Nayan disse sem rodeios, a Arimila pode ficar sabendo deles. Ela pode ser uma tola cega, mas ela verá uma vez que lhe diga onde procurar. E você pode se encontrar compartilhando uma barraca com seu marido todas as noites, para não mencionar protegida pelos soldados dele. O sorriso de Helena se derreteu, mas sua voz se transformou em gelo, combinando com a bola congelada que abruptamente encheu seu estômago. Você quer ter cuidado com o que diz, ou a Arimila pode pedir ao Taraboniano para brincar com o berço de gato com você novamente? Na verdade, acho que posso garantir isso. Parecia impossível que Rosinayan pudesse ficar mais branco, mas ficou. Ela realmente balançou na cela e pegou o braço de Helena como se quisesse não cair. Uma rajada de vento arremessou sua capa e ela deixou balançar. Aqueles olhos outrora frios estavam bem arregalados agora. A mulher não fez nenhum esforço para esconder seu medo.
Talvez ela tivesse ido longe demais para ser capaz de escondê-lo. Sua voz saiu ofegante e em pânico. Eu sei que você e Jarid estão planejando algo, Helena. Eu sei disso. Leve-me com você e eu vou jurar a você assim que eu puder me livrar de Arimila. Ah, ela estava abalada para oferecer isso. Você quer chamar mais atenção do que você já tem? Helena estalou, soltando-se do aperto da outra mulher. Vento do amanhecer e o capão negro dançavam nervosamente, captando o humor de suas amazonas, e Helena refriou seu baio com força para acalmá-lo. Dois homens no fogo abaixaram a cabeça apressadamente. Sem dúvida, eles pensaram ter visto duas nobres discutindo na noite cinzenta e não queriam atrair parte dessa raiva para si. Sim, devia ser só isso. Eles podiam espalhar histórias, mas sabiam que não deviam se misturar nas brigas de seus superiores. Não tenho planos de escapar. Absolutamente nenhum. Ela disse em uma voz mais calma. Apertando sua capa novamente, ela calmamente virou a cabeça para checar as carroças e as barracas mais próximas. Se Nayan estivesse assustado o suficiente, quando uma abertura se aproximasse, não havia ninguém por perto o suficiente para ouvir, mas ela ainda manteve a voz baixa. As coisas podem mudar, é claro. Quem pode dizer? Se mudarem, faço-lhe esta promessa, sob a luz e pela minha esperança de renascer. Não partirei sem você. Uma esperança assustada floresceu no rosto de Nayan. Agora era a hora de apresentar o que havia por trás daquilo. Se, quero dizer, eu tiver em minha posse uma carta escrita por sua própria mão, assinada e selada, na qual você explicitamente repudia seu apoio a Marne de sua própria vontade, e jura apoiar a casa Arão, a mim pelo trono. Sob a luz e pela tua esperança de renascimento, nada menos servirá. A cabeça de Nayan virou para trás e ela tocou os lábios com a língua. Seus olhos se moveram como se procurasse uma saída, por ajuda. O cavalo negro continuou a bufar e dançar, mas ela mal apertou as rédeas o suficiente para impedi-lo de fugir, e mesmo isso parecia inconsciente. Sim, ela estava com medo. Mas com muito medo para não saber o que Helena estava exigindo. A história de Andor continha muitos exemplos para ela não saber. 1000 possibilidades permaneciam enquanto nada estivesse escrito. Mas a mera existência de tal carta colocaria um pouco de espaço entre os dentes de Nayan e as rédeas nas mãos de Helena. A publicação significava a destruição de Nayan, a menos que Helena fosse tola o suficiente para admitir a coerção. Ela poderia tentar resistir depois dessa revelação, mas mesmo uma casa com muito menos antagonismos entre seus membros do que Arão, muito menos primos e tios prontos para minar uns aos outros em piscar de olhos, ainda assim se desintegraria. As casas menores que estavam ligadas a Arão por gerações procurariam proteção em outro lugar. Em questão de anos, se não antes, Nayan seria rebaixada de grão trono a um remanescente menor e desacreditado. Ah, sim. Já tinha acontecido antes. Já estamos juntos há tempo suficiente. Helena pegou as rédeas. Eu não gostaria de deixar as línguas trabalhando. Talvez tenhamos outra chance de falar a sós antes que Arimila assuma o trono. Que pensamento vil. Talvez. A outra mulher exalou como se todo o ar de seu corpo estivesse vazando, mas Helena continuou virando seu cavalo, nem devagar nem com pressa, não parando até que Nayan dissesse urgentemente: Espere! Olhando para trás por cima do ombro, ela fez exatamente isso. Esperou, sem falar uma palavra. O que precisava ser dito foi dito. Tudo o que restava era ver se a mulher estava desesperada o suficiente para se entregar nas mãos de Helena. Ela deveria estar. Ela não tinha Jarid para trabalhar para ela. Na verdade,
qualquer pessoa em Aral que sugerisse que Nayan precisava ser resgatada provavelmente seria presa por frustrar a vontade expressa de Nayan. Sem Helena, ela poderia envelhecer em cativeiro. Com a carta, porém, seu cativeiro seria de um tipo diferente. Com a carta, Helena poderia permitir-lhe toda a aparência de total liberdade. Aparentemente, ela era inteligente o suficiente para ver isso. Ou talvez apenas assustada o suficiente com o Taraboniano. Vou entregar para você assim que puder, disse ela finalmente com a voz resignada. Estou ansiosa para ver, Helena murmurou, mal se preocupando em mascarar sua satisfação. Mas não espere muito tempo, ela quase acrescentou, mas se conteve por pouco. Nayan podia estar derrotada, mas o inimigo derrotado ainda podia enfiar uma faca em suas costas se fosse muito pressionado. Além disso, ela temia a ameaça de Nayan tanto quanto Nayan temia a dela. Talvez mais. Enquanto Nayan não soubesse disso, no entanto, sua lâmina não tinha utilidade. Enquanto ela voltava para seus soldados, o humor de Helena estava mais animado do que estava certamente desde antes de seus resgatadores serem os homens de Arimila. Talvez desde antes que Daelinha tivesse aprisionado em Aringil, embora ela nunca tivesse perdido a esperança lá. Sua prisão tinha sido a casa do governador, bastante confortável, mesmo que ela tivesse que dividir um aposento com Nayan. Comunicar-se com Jarid certamente não apresentou nenhum problema, e ela pensou que havia feito algumas incursões com as guardas da rainha em Aringil. Tantos deles tinham sido recém-saídos de Cairhien que estavam inseguros de onde estavam suas verdadeiras lealdades. Agora, esse encontro maravilhosamente fortuito com Nayan levantou tanto seu ânimo que ela sorriu para Jane e prometeu a ela um bando de vestidos novos assim que estivessem dentro de Caemlyn. O que produziu um sorriso devidamente agradecido da mulher de bochechas roliças. Helena sempre comprava vestidos novos para sua empregada quando se sentia particularmente bem. Todos bons o suficiente para uma mercadora de sucesso. Era uma maneira de garantir lealdade e discrição, e, por 20 anos, Jane havia cumprido as duas coisas. O sol estava apenas em uma borda vermelha acima das árvores agora, e era hora de encontrar Ademila para que pudesse saber onde ela iria dormir esta noite. Que a luz permitisse que fosse uma cama decente, uma barraca quentinha e não muito esfumaçada, com uma refeição decente antes. Ela não poderia pedir mais no momento. Mesmo isso não afetou seu humor, no entanto. Ela não apenas acenou para os grupos de homens e mulheres porque eles passaram. Ela sorriu para... Oh, calma. Ela sorriu para eles. Quase foi tão longe a ponto de acenar. As coisas estavam progredindo melhor do que em algum tempo. Nayan não foi simplesmente descartada como uma rival pelo trono. Ela havia sido amarrada e colocada de joelhos, ou algo tão bom quanto isso. Isso seria suficiente para trazer Karinde e Lir. E havia aqueles que aceitariam qualquer uma que não fosse outra Trakand no trono. Elorin, por exemplo. Borghese mandara açoitá-la. Elorin nunca apoiaria nenhuma Trakand. Aemlin, Aratel e Abel também eram possibilidades, com suas próprias queixas que podiam ser exploradas. Talvez Pelivar ou Luan também. Ela tinha suas antenas para fora. E não desperdiçaria a vantagem de Caemlyn, como aquela espivitada da Elaine fazia. Historicamente, manter Caemlyn era suficiente para reunir o apoio de pelo menos 4 ou 5 casas por si só. O momento seria fundamental, certamente, ou toda a vantagem cairia para Arimila. Mas Helena já podia se ver sentada no trono do leão, com os grãos tronos ajoelhados para jurar fidelidade. Ela já tinha sua lista de quais grãos tronos precisariam ser substituídos. Ninguém que se opusesse a ela teria permissão para lhe causar problemas mais tarde. Uma série de acidentes infelizes cuidaria disso.
Uma pena que ela não pudesse escolher seu substituto. Mas acidentes podiam acontecer com uma frequência incrível. Que filha da puta. Sua contemplação feliz foi quebrada pelo homem esquelético que de repente apareceu ao lado dela em um cavalo cinza atarracado, seus olhos febrilmente brilhantes na luz desbotada. Por alguma razão, Nazim tinha ramos de abeto verde presos em seu cabelo branco e fino. Parecia que ele estava subindo em uma árvore e seu casaco e capa de seda vermelha eram tão trabalhados com flores de cores vivas que poderiam passar por tapetes ilhanenses. Ele era ridículo. Era também grão-trono da mais poderosa casa individual de Andor. E estava bem louco. Helênia, meu querido tesouro, ele zurrou espirrando saliva. Como é doce a visão de você para os meus olhos. Você faz o mel parecer velho e as rosas monótonas. Sem necessidade de pensamento consciente, ela rapidamente puxou as rédeas de vento do amanhecer para trás e para a direita, colocando a égua marrom de Janin entre ela e ele. Eu não sou sua noiva, Nazim, ela retrucou, fervendo por ter que dizer isso em voz alta para que todos ouvissem. Eu sou casada, seu velho tolo. Espere, ela acrescentou, levantando a mão. A palavra imperativa e o gesto eram para seus soldados, que haviam colocado as mãos nos punhos das espadas, e estavam olhando para Nazim. Cerca de 30 ou 40 homens, usando a espada e a estrela da casa Caerém, seguiam o homem, e não hesitariam em abater qualquer um que achassem que estivesse ameaçando o seu grande trono. Alguns já estavam com as lâminas meio puxadas. Eles não iriam machucá-lo, é claro. Nazim mandaria enforcá-los mesmo que fosse machucada. Luz. Ela não sabia se ria ou chorava com isso. Você ainda tem medo daquele jovem idiota do Jarid? Nazim exigiu, inclinando sua montaria para segui-la. Ele não tem o direito de continuar incomodando você. O homem melhor venceu e ele deveria reconhecer isso. Eu vou desafiá-lo. Uma mão, claramente ossuda, mesmo em sua luva vermelha apertada, tateou em uma espada que ele provavelmente não sacava há 20 anos. Ou derrubá-lo como um cachorro assustado. Ou derrubá-lo como um cachorro por assustá-la. Helene moveu o vento do amanhecer habilmente, então eles descreveram um círculo ao redor de Jane, que murmurou desculpas a Nazim e fingiu tirar sua égua de seu caminho ao entrar nele. Mentalmente, Helene acrescentou um pouco de bordado aos vestidos que compraria. A todo hora como estava, Nazim podia passar em um piscar de olhos das doces palavras de amor cortês para apalpá-la como se ela fosse o tipo mais baixo de empregada de taverna. E isso ela não poderia suportar. Não de novo. Certamente não em público. Circulando, ela forçou um sorriso preocupado em seu rosto, embora, na verdade, o sorriso exigisse mais esforço do que a preocupação. Se esse velho tolo forçasse Jarid a matá-lo, arruinaria tudo. Você sabe que eu não poderia tolerar que os homens lutassem por mim, Nazim. Sua voz estava ofegante e ansiosa, mas ela não tentou controlá-la. Ofegante e ansiosa se encaixava bem o suficiente. Como eu poderia amar um homem com sangue nas mãos? O homem ridículo franziu a testa para aquele nariz comprido até que ela começou a se perguntar se havia ido longe demais. Ele estava louco como uma lebre de primavera, mas não em tudo. Nem sempre. Eu não tinha percebido que você era tão sensível, ele disse finalmente, sem parar seu esforço para andar ao redor de Jane. Seu rosto decrépito se iluminou. Mas eu deveria saber. Vou me lembrar a partir de agora. Jarid pode viver, desde que não te incomode. Abruptamente, ele pareceu notar Jane pela primeira vez, e, como uma careta irritada, ele ergueu a mão bem alto, fechando-a em um punho.
A mulher gorda visivelmente se preparou para o golpe sem se mover para o lado, e Helena cerrou os dentes. Bordado de seda. Definitivamente inadequado para uma empregada, mas Jane tinha merecido. Lord Nazim, estive procurando você em todos os lugares, gritou a voz de uma mulher e o círculo parou. Helena suspirou aliviada enquanto Arimila cavalgava no crepúsculo com sua comitiva e teve que reprimir uma onda de fúria ao sentir alívio. Em seda verde excessivamente bordada, com renda sob o queixo e nos pulsos, Arimila era roliça, quase corpulenta, com um sorriso vazio e olhos castanhos que estavam sempre arregalados de interesse afetado, mesmo quando não havia nada para se interessar. Faltava cérebro para fazer a diferença, mas ela possuía astúcia suficiente para saber que havia coisas que deveriam interessá-la. E ela não queria que ninguém pensasse que havia perdido. A única preocupação real era que tinha seu próprio conforto e a renda para garanti-lo. E a única razão pela qual desejava o trono era que os cofres reais pudessem proporcionar maior conforto do que as receitas de qualquer grão-trono. Olha só, tá parecendo aquela ladainha de empresário rico não vai querer roubar. Em sua maioria, parasitas e bajuladores compunham o resto. Senhores e senhoras de casas menores e outros dispostos a lamber o pulso de Arimila por um lugar perto do poder. Ela adorava que as pessoas a bajulassem. Nayan estava lá também, na borda do grupo com seus soldados e empregada, aparentemente de olhos frios e no controle de si mesma mais uma vez. Mas se mantendo bem longe de Jacques Lonot, um homem magro com um daqueles véus de tarabonianos ridículos cobrindo seus bigodes enormes e um gorro cônico empurrando o capuz de sua capa a uma altura ridícula. O sujeito sorria demais também. Ele mal parecia um homem que poderia reduzir alguém a mendigar com apenas algumas cordas. Arimila, Nazim disse em um tom confuso, então franziu a testa para seu punho como se estivesse surpreso ao encontrá-lo levantado. Abaixando a mão para o pomo de sua cela, ele sorriu para a mulher tola. Arimila, minha querida, disse ele calorosamente, não com o tipo de calor que ele costumava dirigir a Helênia. De alguma forma, parecia que ele estava pelo menos meio convencido de que Arimila era sua filha e sua favorita. Certa vez, Helena ouvira relembrar longamente com a mulher sobre a sua mãe, sua última esposa, morta há quase 30 anos. Arimila também conseguiu manter sua parte da conversa, embora nunca tivesse conhecido Miedele e Caerem pelo que Helene sabia. Ainda assim, apesar de todos os sorrisos paternais para Arimila, seus olhos procuraram através da multidão sombria a cavalo atrás dela, e seu rosto relaxou quando encontrou Silvase, sua neta e herdeira, uma jovem robusta e plácida que encontrou seu olhar sem sorrir. Então puxou seu capuz escuro forrado de pele bem para a frente. Ela nunca sorria ou franzia a testa ou mostrava qualquer emoção que Helene já havia detectado. Apenas mantinha uma expressão invariável de vaca. Claramente, ela também tinha o juízo de uma vaca. Arimila mantinha Silvase por mais perto do que Helênia ou Nayan, e enquanto fizesse isso, não havia chance de que Nazim fosse forçado a se aposentar de suas honras. Ele era louco, com certeza, mas astuto. Tá com cara de ser só um filho da puta. Espero que você esteja cuidando bem da minha pequena Silvase, Arimila, ele murmurou. Há caçadores de fortunas em todos os lugares, e eu quero que a menina seja mantida em segurança. Claro que estou, respondeu Arimila, passando sua égua superalimentada por Helênia, sem nem mesmo olhar. Seu tom era doce como mel e enjoativo. Você sabe que eu vou mantê-la tão segura quanto eu me mantenho. Sorrindo aquele sorriso de cabeça oca, ela começou a endireitar o manto de Nazim em seus ombros e alisá-lo com o ar de quem coloca um chale em um querido inválido. Está muito frio para você. Eu sei do que precisa. Uma tenda quente e um pouco de vinho quente temperado.
Ficarei feliz em ter minha empregada preparando isso para você. Arlene, acompanhe Lord Nazim até sua tenda e prepare um bom vinho condimentado para ele. Uma mulher esbelta em sua comitiva estremeceu violentamente. Então avançou lentamente, empurrando para trás o capuz de sua capa azul simples, para revelar um rosto bonito e um sorriso trêmulo. De repente, todos aqueles lambedores e comedores de sapos estavam assustados, ajustando suas capas contra o vento, ou aconchegando suas luvas, olhando para qualquer lugar, menos para a empregada de Arimila. Especialmente as mulheres. Um deles poderia ter sido escolhido com a mesma facilidade, e eles sabiam disso. Estranhamente, Silvase não desviou o olhar. Era impossível ver seu rosto nas sombras do capuz, mas a abertura virou para seguir a mulher esbelta. O sorriso de Nazim mostrou seus dentes, fazendo parecer ainda mais uma cabra do que o normal. Sim, sim. Vinho quente seria bom. Arlene, é? Venha, Arlene. É uma boa menina. Não está com muito frio, não é? A garota guinchou quando ele colocou uma ponta de sua capa em volta dos ombros dela e a puxou tão perto que ela estava se inclinando para fora de sua cela. Você vai se aquecer na minha barraca, eu prometo. Sem olhar para trás, ele saiu andando gargalhando e sussurrando para a jovem sob seu braço. Seus soldados seguiam com o ranger de couro e o lento e úmido bater de cascos na lama. Um deles riu, como se o outro tivesse dito algo engraçado. Helena balançou a cabeça em desgosto. Empurrar uma mulher bonita na frente de Nazim para distraí-la era uma coisa. Ela nem precisava ser tão bonita assim. Qualquer mulher que o velho tolo pudesse encurralar estava em perigo. Mas usar sua própria empregada era revoltante. Não tão revoltante quanto o próprio Nazim, no entanto. Você prometeu mantê-lo longe de mim, Arimila, disse ela em voz baixa e firme. Aquele velho lascivo sem cérebro poderia ter esquecido sua existência por um momento, mas ele se lembraria da próxima vez que a visse. Você prometeu mantê-lo ocupado. O rosto de Aramira ficou carrancudo e ela, com petulância, apertou ainda mais as luvas de montaria. Ela não tinha conseguido o que queria. E isso era um grande pecado para ela. Se você quer estar a salvo de admiradores, você deve ficar perto de mim em vez de vagar solta. Posso evitar se você atrai homens? E eu salvei você. Não ouvi nenhum agradecimento por isso. A mandíbula de Helena apertou com tanta força que começou a doer. Fingir que apoiava essa mulher por sua própria escolha era o suficiente para fazê-la querer morder alguma coisa. Suas escolhas foram esclarecidas o suficiente. Escreva para Jarid ou passe uma lua de mel prolongada com seu noivo. Luz. Ela poderia ter feito a escolha se não fosse a certeza de que Nazim a trancaria em alguma mansão afastada, e depois que ela aguentasse a patada dele, acabaria esquecendo que ela estava lá. E a deixaria lá. Arimila insistia no fingimento, no entanto. Ela insistia em muitas coisas, algumas delas totalmente insuportáveis. No entanto, elas tinham que ser sofridas. Por enquanto. Talvez, uma vez que as coisas fossem resolvidas, Mestre Lono pudesse oferecer suas atenções a Arimila por alguns dias. De algum lugar, ela convocou um sorriso de desculpas e se obrigou a dobrar o pescoço como se fosse uma das sanguessugas lambedoras de bota que a observavam avidamente. Afinal, se ela rastejasse até Arimila, isso só provaria que eles estavam certos. A sensação de seus olhos sobre ela a fez querer tomar banho. Fazer isso na frente de Nayan a fez querer gritar. Ofereço-lhe toda a gratidão que há em mim, Arimila. Bem, isso não era mentira. Toda a gratidão que havia nela se igualava ao desejo de estrangular a outra mulher. Muito devagar. Ela teve que inalar profundamente antes que pudesse tirar a próxima parte, no entanto. Você deve me perdoar por ser lenta, por favor. Uma palavra muito amarga.
Nazim me deixou bastante perturbada. Você sabe como Jarid reagiria se soubesse do comportamento de Nazim. Sua própria voz ganhou um tom afiado com isso, mas a mulher tola deu uma risadinha. Ela riu. Claro que você está perdoada, Helena. Ela riu, seu rosto brilhando. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Jarid é um cabeça quente, não é? Você deve escrever para ele e dizer o quanto você está satisfeita. Você está contente, não está? Você pode ditar para minha secretária. Eu odeio manchar meus dedos com tinta. Você não? Certamente estou contente, Arimila. Como eu poderia não estar? Sorrir não exigiu nenhum esforço desta vez. A mulher realmente pensava que era inteligente. Usar a secretária de Arimila excluía qualquer possibilidade de mensagens secretas, mas ela poderia dizer a Jarid abertamente para não fazer absolutamente nada sem seu conselho, e o idiota sincero pensaria que ela estava apenas obedecendo. Assentindo com uma autossatisfação presunçosa, Arimila pegou as rédeas, imitada por seu círculo. Se ela enfiasse um pote na cabeça e chamasse de chapéu, todos usariam potes também. Está ficando tarde, ela disse, e eu quero começar cedo pela manhã. A cozinheira de Aedele Barim tem uma excelente refeição esperando por nós. Você e Nayan devem cavalgar comigo, Helena. Ela fez parecer que elas estavam honrando, e elas não tiveram escolha a não ser se comportar como se ela estivesse caindo em ambos os lados dela. E Silvase, é claro. Venha, Silvase. A neta de Nazim aproximou sua égua, mas não ao lado de Arimila. Ela seguiu um pouco atrás, com os bajuladores de Arimila se aglomerando em seus calcanhares, já que não haviam sido convidados a cavalgar com Arimila. Apesar do vento gélido e intermitente que puxava suas capas, várias das mulheres e 2 ou 3 dos homens tentaram, sem sucesso, iniciar uma conversa com a garota. Ela raramente dizia 2 palavras juntas. Ainda assim, sem o grão-trono ao alcance para bajular, uma herdeira de grão-trono serviria, e talvez um dos companheiros esperasse se casar bem. Provavelmente 1 ou 2 eram mais da natureza de guardas, ou pelo menos espiões, certificando-se de que ela não tentasse se comunicar com ninguém em sua casa. Este grupo acharia isso excitante, tocando as bordas do poder. Helena tinha seus próprios planos para Silvase. Arimila era outra sem objeções a tagarelar quando alguém com bom senso estaria se escondendo em seu capuz e sua tagarelice, enquanto cavalgavam pela luz moribunda, esvoaçava do que a irmã de Lyra ofereceria ao jantar aos planos para a sua coroação. Ficou totalmente sem sentido. Nossa. Helena ouviu apenas o suficiente para murmurar com aprovação nos pontos que pareciam apropriados. Se a tola queria oferecer uma anistia juramentada para aqueles que se opunham a ela, longe de Helena Sarandi dizer que ela era uma tola. Já era doloroso ter que sorrir para a mulher sem ouvi-la. Então uma coisa que Arimila disse atingiu seu ouvido como um perfurador. Você e Nayan não vão se importar se dividir a cama, vão? Parece que estamos com falta de barracas decentes aqui. Ela flutuou, mas por um momento Helena não conseguiu ouvir uma palavra. Ela sentiu como se sua pele tivesse sido recheada de neve. Virando a cabeça ligeiramente, ela encontrou o olhar chocado de Nayan. Não havia nenhuma maneira possível de Arimila saber sobre seu encontro casual. Ainda não. E mesmo se soubesse, por que ela lhes ofereceria uma chance de conspirar juntas? Uma armadilha? Espiões para ouvir o que elas diriam? A empregada de Nayan? Ou Jane? O mundo pareceu girar. Manchas pretas e prateadas flutuavam na frente dos olhos de Helena. Ela pensou que estava prestes a desmaiar. Abruptamente, percebeu que Arimila havia endereçado algo diretamente a ela e estava esperando uma resposta com uma carranca cada vez mais impaciente. Freneticamente, focou sua mente.
Sim, ela conseguia. Uma carruagem dourada, Arimila? Que noção ridícula. Bem como andar na carroça de um latoeiro. Ah, que agradável. Você tem ideias tão maravilhosas. O sorriso satisfeito de Arimila facilitou um pouco a respiração de Helênia. A mulher era uma tola sem cérebro. Talvez houvesse uma escassez de tendas adequadas. O mais provável é que ela apenas pensasse que estavam seguras agora, domesticadas. Helênia transformou seus dentes arreganhados em um sorriso malicioso, mas deixou de lado qualquer ideia de que o taraboniano entretinha a mulher, mesmo que por uma hora. Com a assinatura de Jarid nessa promessa, havia apenas uma maneira de limpar seu caminho para o trono. Tudo estava em mãos e pronto para seguir em frente. A única questão era se Arimila ou Nazim deveriam morrer primeiro. A noite caiu sobre Kemen com um frio intenso impulsionado por ventos cortantes. Aqui e ali um brilho de luz derramando-se de uma janela superior indicava pessoas ainda acordadas, mas a maioria das persianas estavam fechadas, e uma fina lasca de lua baixa no céu apenas parecia enfatizar a escuridão. Até a neve que cobria os telhados empilhadas ao longo das fachadas dos prédios onde havia escapado do tráfego do dia era de um cinza sombrio. O homem solitário, coberto da cabeça aos tornozelos com uma capa escura, caminhando pela lama congelada, deixada nas pedras do calçamento, respondia como Daved Hanlon ou Doilan Melar com igual facilidade. Um nome não passava de um casaco, e o homem trocava de casaco sempre que necessário. Ele tinha usado um número ao longo dos anos. Atendendo aos seus desejos, ele estaria com os pés para cima na frente de uma lareira no Palácio Real, uma caneca na mão, uma jarra de conhaque ao seu lado e uma prostituta disposta no joelho. Mas ele tinha desejo dos outros a servir. Pelo menos a base era melhor aqui na Cidade Nova. Não era bom, com essa lama congelada sob os pés que poderia transformar um passo descuidado em um tombo, mas as botas de um homem eram menos propensas a sair debaixo dele do que nas colinas mais íngremes do centro da cidade. Além disso, a escuridão lhe convinha esta noite. Havia poucas pessoas nas ruas quando ele começou, e o número foi diminuindo à medida que a escuridão se aprofundava. As pessoas sábias ficavam dentro de casa quando a noite caía. Ocasionalmente, formas escuras escondiam-se nas sombras mais profundas, mas depois de um breve estudo de Hanlon, elas corriam pelas esquinas à sua frente ou se retiravam para becos tentando abafar suas maldições, enquanto se debatiam na neve que provavelmente não havia sido tocada pelo sol. Ele não era volumoso e pouco mais alto do que a média dos homens, com sua espada e couraça escondidas por sua capa, mas ladrões procuravam fraqueza ou hesitação, e ele se movia com uma óbvia autoconfiança, claramente sem medo de espreitadores. Uma atitude ajudada pela longa adaga escondida em sua mão direita enluvada. Manteve-se atento às patrulhas dos guardas enquanto caminhava, mas não esperava ver nenhuma. Os valentões e bandidos teriam procurado outros locais de caça se os guardas estivessem por perto. Claro, ele poderia se livrar de guardas intrometidos com uma palavra, mas não queria observadores de qualquer tipo e nenhuma pergunta de por que ele estava tão longe do palácio a pé. Seu passo hesitou quando duas mulheres com capas pesadas apareceram em um cruzamento bem à frente, mas seguiram em frente sem olhar em sua direção. Ele respirou com mais facilidade. Pouquíssimas mulheres se aventurariam a sair essa hora da noite sem um homem junto, para empunhar a espada ou porrete, e mesmo sem ver seus rostos, ele teria apostado um punhado de ouro em uma maçã de cavalo, que o par era a Aes Sedai. Ou então algumas daquelas mulheres estranhas que enchiam a maioria das camas do palácio. O pensamento daquele grupo trouxe uma carranca e um formigamento entre suas omoplatas como o roçar de urtigas. O que quer que estivesse acontecendo no palácio era o suficiente para lhe dar o controle.
As mulheres do povo do mar já eram ruins o suficiente, e não apenas porque andavam balançando pelos corredores daquela maneira sedutora. Depois apontavam uma faca para um homem. Ele nem tinha pensado em dar um tapinha no traseiro de uma depois de perceber que elas e as Aes Sedai estavam se encarando como gatos estranhos de uma caixa. E claramente, embora fosse impossível, as do povo do mar eram gatos maiores. As outras eram piores, de certa forma. Não importava o que os rumores dissessem, ele conhecia o visual das Aes Sedai e não incluía rugas. No entanto, algumas delas podiam canalizar, e ele tinha a noção perturbadora de que todas podiam, o que não fazia o menor sentido. Talvez o povo do mar tivesse algum tipo de dispensa peculiar, mas quanto a essa confraria, como Falion as chamava, todas sabiam que se 3 mulheres que pudessem canalizar, se não fossem Aes Sedai, se sentassem à mesma mesa, as Aes Sedai apareceriam antes que elas pudessem terminar uma jarra de vinho e dizer-lhes para seguir em frente e nunca mais falarem uma com a outra. E certificar-se de que elas fizessem isso, além disso. Isso estava certo. Mas lá estavam aquelas mulheres sentadas no palácio, mais de 100 delas, realizando suas reuniões particulares, andando pelas Aes Sedai sem uma carranca entre elas. Até hoje, pelo menos. E o que quer que as tenha feito amontoar-se como galinhas assustadas, as Aes Sedai estavam igualmente ansiosas. Havia muitas esquisitices para seu gosto. Quando as Aes Sedai se comportavam de maneira estranha, era hora de um homem cuidar da segurança de sua própria pele. Com uma maldição, ele saiu de seu devaneio. O homem precisava cuidar de sua pele à noite também. Deixar sua concentração à deriva não era maneira de fazer isso. Pelo menos ele não tinha parado ou mesmo desacelerado. Depois de mais alguns passos, ele sorriu um sorriso fino e manuseou a lâmina de sua adaga. O vento suspirava na rua e caía. Assobiava pelos telhados e caía. E nos breves momentos de silêncio, ele podia ouvir o débil ranger das botas que o seguiam desde pouco depois que ele deixou o palácio. No próximo cruzamento, virou à direita, no mesmo passo firme e sem pressa. Então, de repente, encostou as costas na frente de um estábulo que ficava na esquina. As amplas portas do estábulo estavam fechadas e provavelmente trancadas por dentro, mas o cheiro de cavalo e esterco de cavalo pairava no ar gelado. A estalagem do outro lado da rua também estava fechada, as janelas fechadas e escuras. O único som além do vento era o ranger de sua placa balançando que ele não conseguia distinguir na noite. Ninguém para ver o que não deveria. Ele teve um momento de aviso. O som de botas se acelerou em um esforço para não deixar fora de vista por muito tempo. E então uma cabeça encapuzada foi empurrada cautelosamente na esquina. Não com cautela suficiente, é claro. Sua mão esquerda disparou para dentro do capuz para agarrar uma garganta ao mesmo tempo em que a direita fez uma parada praticada com a adaga. Ele meio que esperava encontrar um peitoral ou uma cota de malha sob o casaco do homem, e estava pronto se encontrasse. Mas uma polegada de aço afundou facilmente sob o externo do sujeito. Ele não sabia por que isso parecia paralisar os pulmões de um homem, de modo que ele não podia gritar até que se afogasse em seu próprio sangue. Mas ele sabia que era assim. Ainda assim, esta noite ele não tinha tempo para esperar. Nenhum guarda à vista no momento não significava que as coisas ficariam assim por muito tempo. Com um puxão rápido, ele bateu a cabeça do homem contra a parede de pedra do estábulo com força suficiente para quebrar um crânio. Então empurrou sua adaga até o punho, sentindo a lâmina raspar ao perfurar a espinha do sujeito. Sua respiração permaneceu estável. Matar era apenas uma coisa que tinha que ser feita de vez em quando, nada para se excitar. Mas ele rapidamente abaixou o cadáver na neve contra a parede e se agachou ao lado dele, limpando a lâmina no manto escuro do morto, enquanto enfiava a outra mão em sua axila para puxar sua luva de costas de aço. Com a cabeça girando, ele observou a rua nos 2 sentidos enquanto apalpava rapidamente o rosto do homem na escuridão.
Um raspar de barba sob seus dedos disse que era um homem, mas nada mais. Homem, mulher ou criança não faziam diferença para ele. Os tolos se comportavam como se as crianças não tivessem olhos para ver ou línguas para contar o que viam. Mas ele desejava que houvesse um bigode ou um nariz bulboso, qualquer coisa para acender uma memória e lhe dizer quem esse sujeito tinha sido. Um aperto na manga do morto encontrou lã grossa, nem fina, nem particularmente áspera, em um braço musculoso que poderia ter pertencido a um escriturário, ou carroceiro, ou lacaio. A qualquer homem, em suma, assim como o casaco. Examinando o corpo, ele vasculhou os bolsos do sujeito, encontrando um pente de madeira e um novelo de barbante que jogou de lado. No cinto do homem, sua mão parou. Uma bainha de couro pendia ali, vazia. Nenhum homem na terra poderia ter sacado uma adaga depois que a lâmina de ramo encontrou seus pulmões. Claro, havia um bom motivo para um homem carregar sua faca desembainhada quando saía à noite. Mas a razão que mais prontamente vinha à mente era apunhalar alguém pelas costas ou cortar uma garganta. Foi apenas uma pausa fugaz, no entanto. Sem perder tempo com especulações, ele cortou a bolsa do sujeito sob os cordões. O peso das moedas que ele derramou em sua mão e enfiou apressadamente em seu próprio bolso lhe disse que não havia ouro, provavelmente nem mesmo uma peça de prata. Mas uma bolsa cortada e nenhuma moeda faria que encontrasse o corpo pensar que ele era presa de valentões. Endireitando-se, ele puxou sua manopla e apenas alguns minutos depois de acertar sua lâmina, ele estava caminhando ao longo da calçada coberta de lama mais uma vez, a adaga segura perto do seu lado, sob sua capa e olhos cautelosos. Ele não relaxou até estar a uma rua de distância do homem morto, e então não relaxou muito. A maioria das pessoas que ouvissem falar do assassinato aceitaria a história de assassinato por roubo que ele havia contado para elas, mas não quem enviou o sujeito. Seguir todo o caminho desde o palácio significava que ele havia sido enviado, mas por quem? Ele tinha quase certeza de que qualquer mulher do povo do mar que quisesse uma faca fosse colocada nele, teria feito a ação ela mesma. Mesmo que a confraria o incomodasse apenas por estarem lá, elas pareciam ficar quietas e não causar confusão. É verdade que as pessoas evitavam ser notadas, eram as mais propensas a recorrer a uma faca alugada durante a noite, mas ele nunca havia trocado mais de umas 3 palavras por vez com nenhuma delas, e certamente nunca tentou passar as mãos em uma. As Aes Sedai pareciam mais prováveis, mas ele tinha certeza de que não fizera nada para levantar suspeitas. Ainda assim, qualquer uma delas poderia ter suas próprias razões para o querer morto. Nunca se pode dizer com as Aes Sedai. Birgit Trahelion era uma tola que parecia pensar que realmente era um personagem de uma história. Talvez até a verdadeira Birgit, se é que alguma vez existiu uma verdadeira Birgit. Mas ela poderia muito bem pensar que ele era uma ameaça à sua posição. Ela podia ser uma prostituta, rebolando pelos corredores com aquelas calças do jeito que fazia, mas tinha um olhar frio. Aquela poderia ordenar um corte na garganta sem pestanejar. A última possibilidade era a que mais o preocupava, no entanto. Seus próprios mestres não eram as pessoas mais confiáveis, e nem sempre confiáveis. E a senhora Shiane Avarhin, que atualmente lhe dava suas ordens, foi quem enviou uma convocação que o puxou para a noite, onde o sujeito estava esperando para segui-lo de faca na mão. Ele não acreditava em coincidência, não importava o que as pessoas dissessem sobre esse autor. Pensamentos de voltar para o palácio vieram e foram em um flash. Ele tinha ouro guardado. Poderia subornar seu caminho através dos portões tão facilmente quanto qualquer outro, ou simplesmente ordenar que um deles fosse aberto por tempo suficiente para deixá-lo sair. Mas isso significaria passar o resto de sua vida olhando para trás, e qualquer um que chegasse ao alcance dele poderia ser um enviado para matá-lo. Não tão diferente da maneira como ele vivia agora.
exceto pela certeza de que mais cedo ou mais tarde alguém colocaria veneno em sua sopa ou uma faca em suas costelas. Além disso, aquela meretriz de olhos de pedra, Birge, era a culpada mais provável. Ou uma Aes Sedai. Ou talvez ele tenha ofendido essas da confraria de alguma forma. Ainda assim, sempre valia a pena ser cuidadoso. Seus dedos flexionaram com muito em torno do punho da adaga. A vida estava boa no momento, com muito conforto e muitas mulheres impressionadas ou amedrontadas por um capitão da guarda. Mas a vida em fuga era sempre preferível à morte aqui e agora. Encontrar a rua correta, muito mais a casa correta, não foi fácil. Uma rua estreita parecia muito com a outra quando a escuridão envolvia as duas. Mas ele tomou cuidado e acabou batendo nas portas da frente de uma construção alta e sombreada que poderia pertencer a um comerciante rico, mas discreto. Exceto que ele sabia agora que não. A Varrim era uma casa minúscula, alguns diziam, extinta. Mas uma filha dela permaneceu, e Shiane possuía dinheiro. Uma das portas se abriu e ele ergueu a mão contra o clarão repentino de sua luz. Sua mão esquerda, a adaga em sua direita. Ele a manteve escondida e pronta, apertando os olhos por entre os dedos abertos. Ele reconheceu a mulher na porta, com o vestido escuro simples de uma empregada. Não que isso aliviasse somente por um fio de cabelo. Dê um beijo, Falion, ele disse enquanto entrava. Olhando de soslaio, ele estendeu a mão para ela. Esquerda, claro. A mulher de rosto comprido afastou a mão dele e fechou a porta com firmeza atrás. Shiane está trancada com um visitante na sala de estar da frente, no andar de cima, ela disse calmamente. E a cozinheira está em seu quarto. Não há mais ninguém na casa. Pendure sua capa no cabide. Vou avisá-la de que você está aqui, mas você pode ter que esperar. Hanlo deixou seu olhar malicioso desaparecer e sua mão cair. Apesar de todo o seu rosto sem idade, bonita era melhor que Falion poderia ser chamada, e mesmo isso poderia ser um exagero, na verdade, com seu olhar frio e um jeito mais frio na barganha. Ela dificilmente era o tipo de mulher que ele escolheria para a acariciar, mas parecia que ela estava sendo punida por um dos escolhidos, e ele deveria fazer parte da punição, o que alterava as coisas. Até certo ponto. Derrubar uma mulher que não tinha escolha nunca o incomodava, e Falion certamente não tinha nenhuma. O vestido de empregada era simples de verdade. Ela fazia o trabalho de 4 ou 5 mulheres sozinha, empregadas e ajudantes de cozinha e arrumadeira, dormindo quando podia e se submetendo sempre que Shiane franzia a testa. Suas mãos estavam ásperas e vermelhas de lavar roupa e esfregar o chão. No entanto, ela provavelmente sobreviveria ao castigo, e a última coisa que ele queria era uma Aes Sedai com rancor pessoal contra Daved Hanlo. Não quando as circunstâncias poderiam mudar antes que ele tivesse a oportunidade de enfiar uma faca no coração dela, de qualquer maneira. Chegar a um acordo com ela tinha sido fácil, no entanto. Ela parecia ter uma visão prática. Quando os outros podiam ver, ele a amarrotava toda vez que ela chegava ao seu alcance, e quando havia tempo, ele a embrulhava em seu minúsculo quarto de empregada sob o beiral, onde eles bagunçavam a roupa de cama, depois se sentavam na cama estreita e trocavam informações. Embora por insistência dela, ele lhe deu alguns hematomas, apenas no caso de Shiane optar por verificar. Ele esperava que ela lembrasse que foi por sua insistência. Onde estão os outros? Ele disse, tirando sua capa e pendurando-a no cabide esculpido em leopardo. O som de suas botas no piso ricocheteou no teto alto do hall de entrada. Era um espaço bonito, com cornichas de gesso pintadas e várias tapeçarias ricas em painéis esculpidos que eram polidos até um brilho fraco, bem iluminado por luminárias espelhadas com dourado suficiente para o próprio palácio real, mas que o queime se estivesse muito mais quente do que fora.
Fowler ergueu uma sobrancelha para a adaga em sua mão e ele a embainhou com um sorriso tenso. Poderia tirá-la de novo mais rápido do que qualquer um acreditaria, e sua espada quase tão rapidamente. As ruas estão cheias de ladrões à noite. Apesar do frio, ele tirou as luvas e as colocou atrás do cinto da espada. Qualquer outra coisa poderia fazer parecer que ele se achava em perigo. O peitoral devia ser suficiente de qualquer maneira, caso viesse o pior. Eu não sei onde Marilyn está, ela disse por cima do ombro, já se virando e pegando suas saias para os degraus. Ela saiu antes do pôr do sol. Morini está nos estábulos com seu cachimbo. Podemos conversar depois que eu informar a Shane que você chegou. Observando-a subir as escadas, ele grunhiu. Morelin, um sujeito corpulento de que Hanlon não gostava de ter atrás de si, era banido para os estábulos atrás da casa sempre que queria fumar seu cachimbo, porque Shane não gostava do cheiro do tabaco áspero que ele usava, e como ele costumava tomar um pote de cerveja com ele, ou mesmo um jarro, ele não devia chegar tão cedo. Marilyn o preocupou mais. Ela também era Aes Sedai, aparentemente tanto sob as ordens de Shane quanto Falion, ou ele mesmo, mas ele não tinha acordos com ela. Sem brigas, mas desconfiava por princípio de qualquer Aes Sedai, haja negra ou não. Onde ela tinha ido? Para fazer o quê? O que um homem não sabia poderia matá-lo, e Marilyn Gemalfin passava muito tempo fora fazendo coisas sobre as quais ele não sabia nada. Estava chegando à conclusão de que havia muitas coisas em Kemen sobre as quais ele não sabia nada. Passando o tempo, ele descobriria se quisesse viver. Sem Falion, ele foi da entrada gelada do hall direto para a cozinha nos fundos da casa. A sala de paredes de tijolos estava vazia, é claro. A cozinheira sabia que não devia enfiar o nariz para fora do quarto, no porão, depois de ser mandada embora para passar a noite. E o fogão de ferro preto e os fornos estavam frios, mas uma pequena chama da longa lareira de pedra fazia da cozinha um dos poucos cômodos da casa que estariam quentes. Comparada com o resto, pelo menos. Shane era uma mulher mesquinha, exceto quando se tratava de seu próprio conforto. O fogo aqui é apenas o caso dela querer vinho quente à noite, ou leite, ou o ovo aquecido. Ele estivera nesta casa meia dúzia de vezes desde que chegara a Kemen, e sabia quais armários guardavam as especiarias e qual cômodo da cozinha sempre guardava um barril de vinho. Sempre um bom vinho. Shane nunca economizava nisso. Não com o que ela mesma pretendia beber, de qualquer maneira. Quando Falion voltou, ele tinha o pote de mel e um prato de gengibre e cravo na mesa larga da cozinha, com uma jarra cheia de vinho e um atiçador enfiado no fogo. Shane poderia dizer, vem agora, e significaria agora. Mas quando ela queria fazer um homem esperar, poderia ser quase dia antes que ela ouvisse. Essas chamadas sempre lhe custavam um sono que queimasse a mulher. Quem é o visitante? Ele perguntou. Ele não deu o nome, não para mim, disse Falion, apontando a porta do salão aberta com uma cadeira. Isso deixou um pouco do calor escasso vazar, mas ela gostaria de ser capaz de ouvir se Shane a convocasse. Ou talvez ela quisesse ter certeza de que a outra mulher não fosse capaz de espionar. Um homem magro, alto e duro, com cara de soldado. Um oficial de alguma patente, talvez um nobre por seu jeito e andoriano por seu sotaque. Ele parecia inteligente e cauteloso. Suas roupas são bastante simples, embora caras, e ele não usa anéis ou broches. Franzindo o senho para a mesa, ela se virou para um dos armários altos, com a frente aberta ao lado da porta do corredor, e acrescentou uma segunda xícara de estanho que ele já havia preparado para si mesmo. Nunca lhe ocorrera colocar duas. Já era ruim o bastante ter que preparar seu próprio vinho. A Aes Sedai ou não, ela era empregada. Mas ela pegou uma cadeira à mesa e empurrou o prato de especiarias para longe dela para todo o mundo, como se esperasse que ele servisse. Shane teve 2 visitantes ontem,
porém, mais descuidados do que esse sujeito. Ela continuou. De manhã, tinha os javalis dourados de Sarandi no punho de suas manoplas. Ele provavelmente pensou que ninguém notaria o trabalho pequeno, se é que ele pensava. Um homem gorducho de cabelos louros na meia idade que olhava com desprezo para tudo. Elogiou o vinho como se estivesse surpreso por encontrar uma safra decente na casa e queria que Shane me batesse por mostrar pouco respeito. Ela disse até isso com uma voz fria e comedida. A única vez que ela teve algum calor em si foi quando Shane colocou uma coleira nela. Ele tinha ouvido ela uivar o suficiente. Um compatriota que raramente esteve em Kemeny, mas acredita que sabe como seus superiores se comportam, devo dizer. Você pode identificá-lo por uma verruga no queixo, uma pequena cicatriz de meia-lua ao lado do olho esquerdo. O sujeito da tarde era baixo e moreno, com o nariz afiado e olhos cautelosos, e nenhuma cicatriz ou marca que eu pudesse ver, embora ele usasse um anel com uma granada quadrada na mão esquerda. Ele era cauteloso com as palavras, muito atento para não revelar nada do que pouco que eu vi, mas carregava uma adaga com as 4 luas da casa Marne no punho. Cruzando os braços, Hanlon encostou-se ao lado da lareira e manteve o rosto suave, apesar do desejo de fazer uma careta. Ele tinha certeza de que o plano era que Helena assumisse o trono, embora o que viesse depois permanecesse um mistério. Ela tinha sido prometida a ele como uma rainha. Se ela usava ou não uma coroa quando ele a tomasse, não importava nem um pouco para ele, exceto pelo tempero que acrescentava. Quebrar aquele pedaço de perna comprida para selar seria puro prazer se ela fosse filha de um fazendeiro, especialmente depois que a garota cortou uma fatia dele hoje na frente de todas aquelas outras mulheres. Mas as negociações com Sarandi e Marne diziam que talvez ela estivesse destinada a morrer sem coroa. Talvez, apesar de todas as promessas que poderia trair uma rainha, ele tivesse sido colocado onde estava para poder matá-la em algum momento selecionado, quando a morte dela traria algum resultado específico bulcado por Cheyenne. Ou melhor, pelo escolhido que lhe dera ordens. Moridin. O sujeito era chamado. Um nome que Hanlon nunca tinha ouvido antes de vir para esta casa. Isso não o incomodou. Se um homem tinha a coragem de chamar a si mesmo de um dos escolhidos, Hanlon não era tolo o suficiente para questioná-lo. A probabilidade de que ele não fosse mais do que um punhal nesse plano o incomodava. Contanto que um punhal fizesse o trabalho, o que importava se ele quebrasse no ato? Muito melhor ser o punho no punhal do que a lâmina. Você viu algum ouro mudar de mãos? Ele perguntou. Você ouviu alguma coisa? Eu teria dito, ela respondeu com voz fraca. E pelo nosso acordo, é a minha vez de fazer uma pergunta. Ele conseguiu mascarar sua irritação por trás de um olhar de expectativa. A mulher tola sempre perguntava sobre as necessidades no palácio, ou aquelas que ela chamava de confraria, ou sobre o povo do mar. Perguntas tolas. Quem era amiga de quem e quem era hostil. Quem trocava palavras particulares e quem evitava uma a outra. O que ele as ouvira dizer, como se ele não tivesse nada a fazer com seu tempo para espreitar pelos corredores as espionando. Ele nunca mentiu para ela. Havia muita chance de ela descobrir a verdade, mesmo atolada aqui nesta casa como empregada. Afinal de contas, ela era a Aes Sedai. Mas estava ficando cada vez mais difícil pensar em algo que ainda não tivesse contado a ela. E ela estava inflexível em que ele desse informações se esperasse receber alguma. Ainda assim, ele tinha alguns petiscos para oferecer hoje, algumas do povo do mar saindo, e todas elas pulando a maior parte do dia como se tivessem pingente de gelos enfiado nas costas. Ela teria que se contentar com isso. O que ele precisava saber era importante, não uma maldita fofoca. Antes que ela pudesse fazer sua pergunta, porém, a porta para o lado de fora se abriu. Morelinha era grande o suficiente para quase encher a porta, mas o frio gelado ainda girava, uma rajada que o fez o pequeno fogo dançar,
enviou faíscas pela chaminé até que o grande homem fechou a porta. Ele não deu nenhum sinal de que sentiu o frio. Mas então, seu casaco marrom parecia grosso como duas capas. Além disso, o homem não era apenas do tamanho de um boi. Ele tinha a inteligência de um. Colocando uma caneca alta de madeira na mesa com um baque, ele enfiou os polegares atrás do cinto largo e olhou para Hanlon com ressentimento. Você está brincando com a minha mulher? Ele murmurou. Hanlon deu um sobressalto. Não por medo de Murerim. Não como um imbecil do outro lado da mesa. O que o assustou foi a Aes Sedai pulando da cadeira e pegando a jarra de vinho. Despejando os gengibres e os cravos, ela acrescentou uma colher de mel e girou a jarra como se isso fosse misturar tudo. Então usou uma dobra de sua saia para puxar o atiçador do fogo e enfiá-lo no vinho sem verificar para ver se já estava quente o suficiente. Ela nunca olhou na direção de Murerim. Sua mulher? Hanlon disse cuidadosamente. Ganhou um sorriso do outro homem. Perto o suficiente. A dama achou que eu poderia usar, já que você não estava usando. De qualquer forma, Fale e eu mantemos uns aos outros quentes à noite. Murerim deu a volta na mesa, ainda sorrindo, mas para a mulher agora. Um grito ecoou no corredor e ele parou com um suspiro, seu sorriso desaparecendo. Falham! A voz distante de Shiane chamou bruscamente. Traga Hanlon agora e seja rápida. Falion colocou a jarra na mesa com força suficiente para derramar o vinho sobre a borda e estava indo para a porta antes que Shiane terminasse. Quando a outra mulher falava, Falion pulava. Hanlon pulou também, ainda que por um motivo diferente. Alcançando-a, ele agarrou seu braço quando ela deu o primeiro passo na escada. Uma rápida olhada para trás mostrou a porta da cozinha fechada. Talvez Murerim tenha sentido frio. Ele manteve sua voz baixa de qualquer maneira. Sobre o que era tudo isso? Não é da sua conta, ela disse secamente. Você pode me dar algo que o faça dormir? Algo que eu possa colocar em sua cerveja ou vinho? Ele vai beber qualquer coisa, seja qual for o gosto. Se Shiane acha que não estou obedecendo ordens, isso é problema meu. E você deveria ver dessa forma também, se você tem dois malditos pensamentos para discutir. Ela inclinou a cabeça, olhando aquele nariz comprido para ele, fria como um peixe. Isso não tem nada a ver com você. No que diz respeito a Shiane, ainda pertenceria a você quando estiver aqui. Veja, certos assuntos mudaram. De repente, algo invisível agarrou seu pulso com força e puxou a mão de sua manga. Algo mais se prendeu à sua garganta, apertando até que ele não conseguia mais respirar. Inutilmente, ele procurou com a mão esquerda por sua adaga. Seu tom permaneceu frio. Achei que alguns outros assuntos deveriam mudar de acordo, mas Shiane não vê as coisas logicamente. Ela diz que, quando o grande mestre Moridin desejar que meu castigo diminua, ele dirá: Moridin me deu a ela. Murelim é sua maneira de garantir que eu entenda isso. Sua maneira de garantir que eu saiba que sou sua cadela até que ela diga o contrário. Abruptamente ela respirou e a pressão desvaneceu de seu pulso e garganta. O ar nunca tinha sido tão doce. Você consegue obter o que eu pedi? Ela disse, tão calma como se não tivesse acabado de tentar matá-lo com o maldito poder. Apenas o pensamento de que isso a havia tocado fez sua pele se arrepiar. Eu posso, ele começou com a voz rouca e parou para engolir, esfregando a garganta. Parecia que tinha sido amarrado no laço de um carrasco. Eu posso te dar algo que vai colocá-lo em um sono do qual ele nunca vai acordar. Assim que fosse seguro, ele a estriparia como um ganso. Ela bufou ironicamente. Eu seria a primeira suspeita de Shiane e eu poderia cortar meus próprios pulsos como objeto de qualquer coisa que ela decidisse de fazer. Será suficiente se ele dormir as noites inteiras.
Deixe o pensamento para mim, nós dois seremos melhores por isso. Descansando a mão no poste esculpido, ela olhou para as escadas. Venha. Quando ela diz agora, ela quer dizer agora. Uma pena que ele não pudesse pendurá-la como um ganso para esperar por uma faca. Seguindo-a, suas botas bateram nos degraus, fazendo um barulho pelo salão de entrada. E ocorreu-lhe que não tinha ouvido o visitante sair. A menos que a casa tivesse alguma saída secreta que ele não conhecia, havia apenas a porta da frente, a da cozinha, e uma segunda nos fundos que só podia ser alcançada passando pela cozinha. Então parecia que ele iria conhecer esse soldado. Talvez devesse ser uma surpresa. Sorrateiramente, ele enfiou a adaga na bainha. Como esperado, a sala de estar da frente tinha uma bela chama queimando na ampla lareira de mármore com veios azuis. Era uma sala que valia a pena saquear, com vasos de porcelana do povo do mar nas mesinhas de canto dourada, e tapeçarias e tapetes que custariam um bom preço. Exceto que um dos tapetes provavelmente não tinha valor agora. Um monte baixo coberto por um cobertor jazia perto do meio da sala. E se o sujeito que o fez não tivesse manchado o tapete com seu sangue, Hanlon comeria as botas saindo de uma ponta. A própria Shane estava sentada em uma poltrona esculpida. Uma mulher bonita em seda azul bordada a ouro, com um cinto ornamentado de ouro trançado e um pesado colar de ouro em volta do pescoço fino. Cabelo castanho brilhante pendurado abaixo dos ombros até preso em uma rede de renda intrincada. Ela parecia delicada à primeira vista, mas havia algo vulpino em seu rosto, e seu sorriso nunca tocou aqueles grandes olhos castanhos. Ela estava usando um lenço com borda de renda para limpar uma pequena adaga com uma gota de fogo no punho. Vai dizer a Murelin que eu terei um pacote para ele se desfazer mais tarde, Fallon. Ela disse calmamente. O rosto de Fallon permaneceu impassível como um mármore polido, mas ela fez uma reverência que faltou pouco se encolher antes de sair correndo. Observando a mulher e sua adaga pelo canto de olho, Hanlon foi até o monte coberto e se curvou para levantar uma ponta de cobertor. Olhos azuis vidrados olhavam para fora de um rosto que poderia ter sido duro, vivo. Os mortos sempre pareciam mais suaves. Aparentemente, ele não tinha sido tão cauteloso nem tão inteligente quanto Fallon pensava. Hanlon deixou o cobertor cair e se endireitou. Ele disse algo a que você se opôs, minha senhora? Ele disse suavemente. Quem era ele? Ele disse várias coisas às quais me opus. Ela ergueu sua adaga, estudando a pequena lâmina para ter certeza de que estava limpa, e então a deslizou em uma bainha trabalhada em ouro em sua cintura. Diga-me, o filho de Elaine é seu? Eu não sei quem é o pai do filhote, ele disse ironicamente. Por que, minha senhora? Você acha que eu amoleceria? A última garota que alegou que eu tinha um filho com ela, eu a enfiei em um poço para esfriar sua cabeça e fiz com que ela ficasse lá. Havia um jarro de vinho prateado de gargalo comprido e 2 taças de prata entalhadas em uma bandeja em uma das mesas laterais. É seguro? Ele perguntou, olhando para os copos. Ambos tinham vinho no fundo, mas um pequeno acréscimo a teria transformado o morto em presa fácil. Catrelle Mosenem, filha de um ferreiro de Mairone, disse a mulher, tão suavemente como se fosse do conhecimento geral, e ele quase se encolheu de surpresa. Você abriu a cabeça dela com uma pedra antes de jogá-la no chão, sem dúvida para poupá-la de se afogar. Como ela sabia o nome da moça, muito menos sobre a pedra? Ele mesmo não se lembrava do nome dela. Não, eu duvido que você fosse mole, mas eu odiaria pensar que você estava beijando Lady Elaine sem me avisar. Eu simplesmente odiaria isso. De repente,
Ela franziu a testa para o lenço manchado de sangue em sua mão e se levantou graciosamente para deslizar até a lareira e atirá-lo nas chamas. Ela ficou ali se aquecendo, sem nem mesmo olhar na direção dele. Você pode fazer com que algumas das mulheres Xianxians fujam? Melhor se puder ser tanto as chamadas Suldan quanto as chamadas Damani. Ela tropeçou um pouco nas palavras estranhas. Mas se você não pode fazer as duas coisas, então algumas Suldan devem servir. Elas vão libertar algumas das outras. Pode ser. Sangue, malditas cinzas. Ela estava dançando de uma coisa para outra, pior do que falham esta noite. Não será fácil, minha senhora. Elas são todas guardadas de perto. Eu não perguntei se seria fácil, disse ela, olhando para as chamas. Você pode tirar os guardas dos armazéns de comida? Me agradaria se alguns daqueles realmente queimassem. Estou cansado de tentativas que sempre falham. Isso eu não posso fazer, ele murmurou. Não a menos que você espere que eu me esconda logo depois. Eles mantêm um registro de ordens que fariam um Cairriano estremecer. E não adiantaria nada. Não com aqueles malditos por trás trazendo mais carroças a cada dia. Na verdade, ele não estava arrependido por isso. Enjoado sobre os meios usados. Certamente, mas não arrependido. Esperava que o palácio fosse o último lugar em que ia passar fome em qualquer caso. Mas ele sobreviveu a cercos em ambos os lados das linhas. E ele não tinha intenção de cozinhar suas botas para a sopa novamente. Xiane queria incêndios, no entanto. Outra resposta que eu não pedi. Ela balançou a cabeça, ainda olhando para a lareira, não para ele. Mas talvez algo possa ser feito lá. Quão perto você está de realmente desfrutar das feições de Elaine? Ela terminou de forma primorosa. Mais perto do que no dia em que cheguei ao palácio, ele rosnou olhando para ela de volta. Ele tentava nunca ofender aqueles que os escolhidos colocavam acima dele. Mas a garota o estava tentando. Ele poderia quebrar aquele pescoço fino como um galho. Para manter as mãos longe de sua garganta, ele encheu um dos copos e segurou sem intenção de beber. Na mão esquerda, é claro. Só porque já havia um homem morto na sala, não significava que ela não tinha plano de transformar em dois cadáveres. Mas eu tenho que ir devagar. Não é como se eu pudesse encurralá-la em um canto e fazer cócegas em seu vestido. Acho que não, disse ele em uma voz abafada. Ela não é o tipo de mulher com quem você está acostumado. Ela estava rindo. Estava se divertindo com ele. Foi tudo o que ele pôde fazer para não jogar a taça de vinho no chão e estrangular a garota com cara de raposa. De repente, ela se virou e ele piscou quando ela casualmente colocou a adaga de volta na bainha. Ele nunca a tinha visto desembainhar a maldita coisa. Tomou um gole de vinho sem pensar e quase engasgou quando percebeu o que tinha feito. Você gostaria de ver Kemin saqueada? Ela perguntou. Seria bom o suficiente se tiver uma boa companhia às minhas costas e um caminho livre para os portões. O vinho tinha que ser seguro. 2 xícaras significavam que ela também havia bebido, e se ele tivesse pegado a do morto, não haveria veneno suficiente para adoecer um rato. É isso que você quer? Eu sigo ordens tão bem quanto o próximo homem. Ele seguia quando parecia provável que sobrevivesse a elas, ou quando elas vinham dos escolhidos. Dava na mesma morrer por um tolo ou desobedecer a um escolhido. Mas às vezes ajuda a saber mais do que vá lá e faça isso. Se você me disser o que está procurando aqui em Kemin, talvez eu possa ajudá-la a alcançar isso mais rápido. É claro. Ela sorriu um sorriso cheio de dentes enquanto seus olhos permaneciam planos como pedras marrons. Mas primeiro, me diga por que há sangue fresco em sua luva. Ele sorriu de volta. Um pedestre que teve azar, minha senhora. Talvez ela tivesse enviado o homem, e talvez não.
Mas ele acrescentou à garganta dela a lista daquelas que pretendia contar. E ele podia adicionar Marilyn Gemalfin também. Afinal, o único sobrevivente era o único que podia contar a história do que havia acontecido. É. Capítulo mais fraco do que eu esperava pro meu dia de aniversário.